Apocalipse, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Amém? Vamos orar? Santo Deus, graças te damos pela nossa vida, graças te damos por esse domingo ensolarado, graças te damos por todas as vidas que se reúnem agora aqui em sua casa. Graças te damos também por todas as vidas que em outro momento vão ouvir essa mensagem, seja no YouTube, seja em qualquer outro lugar pela internet. Que o Senhor esteja com o seu Espírito Santo nesses corações e nessas mentes, abrindo em todos nós aqui o entendimento para a sua pura, santa, perfeita palavra. Que a sua revelação nos preencha e nos fortaleça de fé, de esperança e de força para trabalhar. E, Senhor, que venha o seu reino. E desde já nós lhe agradecemos em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode assentar. Pode ficar à vontade. E veja que interessante, né? Até mesmo antes aqui de entrar propriamente, essa oração que acabamos de fazer, acabamos de orar aqui, né? Todas essas orações aqui, aí você, não sei se você já pensou nisso, todas as vezes que eu orei, todas as vezes que você orou, e a gente ora e muitas vezes colocamos, né, as nossas questões diante de Deus, e obtemos ali as respostas, e aquelas respostas que a gente já sabe, toma agora, ou espera, ou não. Mas independente disso, veja que interessante, todas as orações que você fez ao longo da sua vida, todas as orações que você vai continuar fazendo ao longo da sua vida daqui para frente, todas as orações que os santos, quem são os santos? Somos nós. Santo é separado. Todas as orações que todos os santos, os separados por Cristo, fizeram ao longo desses cerca de 2000 anos da história do cristianismo, todas elas estão indo para algum lugar. Elas não são feitas no momento, e Deus entende e ouve a todas elas, e Deus conhece a cada oração dessa, mesmo antes que eu faça, mesmo antes que você faça, Ele já conhece. Mas assim como nós aguardamos e temos um imenso prazer quando nossos filhos vêm e contam algo para nós, e mesmo que a gente já saiba o resultado daquilo que ele vai falar, mas é um prazer imenso vê-los contando. Então eu acredito que Deus, de uma maneira ainda maior, ainda mais amorosa, sente um prazer e sente satisfação quando nós colocamos as nossas questões, quando nós colocamos as nossas frustrações, quando colocamos as nossas tristezas, quando colocamos as nossas dores e quando colocamos também as nossas alegrias, as nossas conquistas e quando colocamos também os nossos planos e os nossos anseios diante dele. Eu creio que Deus tem um prazer imenso, porque apesar dele saber claramente aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos, apesar dele saber claramente as dores que nos acometem, apesar dele saber claramente as alegrias que nós também temos, Deus tem um prazer em ouvir isso de mim
e de você, porque Ele é colocado como um Pai amoroso. Então, se é uma maneira de alegrar ao Senhor, é orar também. Aquela alegria que só o pai e a mãe sabem quando o filho vem e conta. Quando o filho ou a filha vem e traz alguma coisa, né? Eu brinquei ontem à noite, eu estava meio... Todo mundo tem esses momentos assim, né? E eu sei lá porque ontem à noite eu estava um pouco chateado, sei lá. Chateado com nada. Meio... No final de sábado à noite, dormi quase o dia inteiro, para variar. Aí, elas vieram do ensaio. Eu falei, tô meio chateado, muito franco, sempre, né? Estou meio chateado, sei lá com o quê. Aí minha filha veio e me trouxe 2 pedaços de chocolate. É impossível não deixar a chateação de lado quando se ganha chocolate. É uma alegria tremenda, né? É uma alegria tremenda. Quando os filhos nos trazem coisas, é sempre uma alegria. Então, eu creio que Deus se alegra muito quando levamos para eles as nossas questões. É como se desse um chocolate, né? Você já viu alguém comendo chocolate triste? Eu nunca vi, né? É o contrário, o chocolate ele realmente traz alegria. Mas veja bem, todas essas orações que você faz, todas essas orações que você já fez, todas essas orações que você vai fazer, elas, claro, elas têm aquela coisa imediata, porque Deus está ouvindo, Ele já sabe, Ele vai te responder da forma que tiver que responder. Só que a palavra aqui diz que elas não se perdem, elas não se dissipam depois de produzir o seu efeito imediato. A palavra aqui está claramente nos dizendo que todas as orações, elas vão sendo depositadas diante do altar de Deus e elas vão sendo acumuladas diante do altar de Deus. Aleluia. Está aqui na palavra. E veja que coisa, desculpa a expressão, sensacional. Eu trabalho com 2 pessoas, e não é o Lucas, né? Trabalho com 2 pessoas que usam essa expressão, que sensacional. E a gente acaba pegando, né? Veja que sensacional. Tudo que eu já orei na minha vida, que eu nem me lembro, está agora diante do altar de Deus acumulado ali. Todas as orações que você fez chorando ou sorrindo, no silêncio ou no furdunço na igreja, que todo mundo orando junto, não importa, o que importa é orar. Todas elas estão agora diante do altar do Senhor, acumulando e se tornando mais e mais brilhante ali. Mas por quê? Todas as vezes em que a igreja clama, todas as vezes em que você clama com um clamor sincero e com fé, essa é uma oração. Ela se acumula ali e Deus é como que Ele tivesse ali a medida de um ponto que precisa chegar para que isso desencadeie alguma coisa, um procedimento, desencadeie algum fato. Nesse caso específico, a cada vez que clamamos ao Senhor, que venha o seu reino, isso também se acumula ali diante do altar de Deus. Isso se relaciona com o final da história. Com o final da história. Para entender bem, esse trechinho que nós lemos, que é o capítulo 8, que está falando aqui da abertura dos selos. Então acho que todo mundo tem pelo menos vagamente do que se trata, né? E havia ali um livro, e você sabe que livro naquela época não era livro como temos hoje, eram rolos, né? Eram pergaminhos com selos. Isso está lá no capítulo 5. Está lá no capítulo 5. Vem ali um livro, e aquele livro ali estaria ali revelado o desdobramento final da história. As coisas finais. Na verdade, as coisas finais, parte que nós já vivemos, chamado em princípio de dores. Eu não posso entrar nesse assunto, senão no dia 2 de outubro a gente vai estar ainda aqui, né? E vai todo mundo pagar a multa por não votar. A gente não posso entrar nesse assunto aqui, senão a gente não para. Mas tem lá os 7 selos, que é o desdobramento final da história. E olhou-se no céu, na terra, quem poderia romper ali aqueles lacres, romper os selos.
que ali seria desvelado o fim mesmo. E não foi encontrado ninguém. Você conhece a passagem, né? E olhou-se no céu e na terra e ninguém foi encontrado que pudesse romper os selos ali para revelar o final da história. E João chora. O apóstolo João, como você sabe, né? Isso todo mundo sabe, todo mundo já assistiu pelo menos um filme, algum dos filmes. Preso ali na ilha de Patmos, uma ilha que era cheia de cobras venenosas, né? Já com a idade avançada. E João preso ali e tendo nessa revelação, ele chora porque por algum momento João acredita que não vai poder ver o final, que ele não teria condições de ver, porque não havia ninguém com dignidade suficiente para romper, para abrir o selo, para desencadear o final da história. Só que como você também sabe, havia um digno. E a grande questão, por que digno? Por que ele é digno? Viu-se que o Cordeiro Santo de Deus, chamado assim, e ao mesmo tempo chamado o Leão da tribo de Judá, viu-se que ele era o único entre os céus e a terra, digno, suficientemente digno para romper, para abrir esses selos. E ali falo por quê. Há uma razão que ela está implícita, que você tem que raciocinar um tanto mais para entender. Uma das razões é que aquele que Deus permite que venha a julgar só poderia ser aquele que primariamente não viesse simplesmente para julgar, mas primeiramente para salvar. Antes de ser propriamente o juiz, o Senhor nos designa alguém que venha e nos funcione como verdadeiro advogado, e mais do que isso, alguém que substitua a pena, pois não haveria perdão para nenhum de nós. Então, primeiramente, digno de romper o lacre, de romper os selos para o desenrolar do final da história, só poderia ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque primeiramente não vem como juiz, mas vem como Salvador. Aleluia. Ele vem primeiramente como remidor. Ele vem primeiramente como aquele que veio resgatar. Glória a Deus. E aí nós entendemos por que o evangelho que pregamos não é o evangelho do medo, não é o evangelho do terror, não é o evangelho do pavor, não é o evangelho da culpa. Nós pregamos o evangelho da vida, nós pregamos o evangelho da graça, nós pregamos o evangelho da libertação, que só é dada através da obra vicária de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque primeiramente o Cordeiro de Deus vem, e ele vem em resgate de muitos, e ele vem em meu resgate e em seu resgate. E é por causa disso que um dia ele também virá novamente, e aí sim poderá vir como juiz. E ele é digno, somente ele é digno. Nem eu, nem você, nenhum de nós, por mais nobres que sejamos, somente o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então uma primeira coisa é essa. E no decorrer disso, está mais explícito o porquê que ele é digno. Falei que há duas razões principais. Porque nessa de que ele nos salvou, nessa de que ele nos resgatou, nessa de que ele nos tirou da condenação e nos colocou num trilho, num caminho que conduz à vida eterna, você vai ver lá no capítulo 5, no capítulo 6, falei que não posso entrar nisso, senão a gente não para. Ele nos constituiu sacerdotes, é por isso. Isso está explícito. O Cordeiro de Deus, por que ele é digno? Porque há toda essa multidão de santos aqui, parte dela está aqui,
Outras partes estão espalhadas em diversos lugares agora, e outras tantas partes já não estão nesse mundo entre nós. Estão lá aguardando o grande dia do Senhor e o final da história, debaixo do trono de Deus. Ele nos constituiu sacerdotes. É por isso que ele é digno. Você tem um sacerdócio. Você mesmo, você que ouviu isso. Todos vocês foram constituídos sacerdotes. Eu estou dizendo, a palavra está dizendo isso. É a palavra. Então você tem que entender qual o seu lugar no mundo, qual o seu lugar na história, qual o seu lugar no conjunto da igreja de Jesus Cristo. Você tem que compreender a sua essência. Você não pode esquecer da sua essência. A sua essência não é mais do mal. A sua essência não é mais do pecado. Embora o pecado bata a porta, embora o pecado muitas vezes tenta nos derrubar, embora o pecado muitas vezes nos invade um tanto ali, a gente erra e vai continuar errando aqui. Apesar disso, o Cordeiro Santo de Deus nos constituiu sacerdotes para o seu reino e que venha o seu reino. E isso o dignificou para que ele pudesse abrir os selos da história. É por isso. E você, sacerdote, sacerdotisa, né? Todos nós, você, igreja cristã, tenha compreensão de todas as vezes, de que todas as vezes que você fala com o Senhor, você está participando, está sendo um participante para os desdobramentos finais da história. Porque existe uma medida ali. E quantos mais orações, imagina, ao longo da história, quantos milhões e milhões e milhões de orações foram feitas. Tudo que eu passo na minha vida, ou que você passa na sua vida, não é exclusividade sua ou minha. Você vai encontrar um montão de gente, né? Um montão de gente que passou por situações assim ao longo da história. E todas as orações, e todas essas dores, e todas essas alegrias, e essas frustrações, e essas expectativas, tudo ali foi sendo depositado. Eu estou participando para o desdobrar final da história. A cada vez que eu oro, cada vez que eu falo com o Senhor. Você está participando a cada vez que você fala com o Senhor. Você já participa porque você e eu, nós somos resultado da obra do Cordeiro, que veio e nos constituiu esse sacerdócio, que eu exerço, que você exerce. E participamos para o final. Porque a palavra aqui está dizendo que chega ali uma medida e faz-se um silêncio nos céus. Você tem ideia do que seria um silêncio nos céus? Se você olhar aqui, né, pega aí na escritura depois, foram abertos os selos, né, e tem ali os cavaleiros, né, só uma curiosidade, sabe um ali que fala, acho que é o preto, né, que é o da crise econômica? Ele fala ali o preço de uma medida de trigo, um dia de trabalho. Ele fala assim, não danifiques o azeite e o vinho. Conhece aí? Sabe o que significa isso? Que os ricos não vão sofrer muito. É sério. É sério. Tá na profecia. Quem é realmente rico não ia sofrer muito. Uma medida de trigo seria caríssima. Seria o equivalente a um dia de trabalho para a época, né? E como foi traduzido não danificar o azeite, que é um produto mais nobre, né? O vinho, que é um produto mais nobre, mais caro, lá no original dava a entender que isso aí não seria mexido. Itens de luxo não seriam mexidos. Isso no final dos tempos. Olha que coisa, né? Quem sempre vai sofrer mais são os pobres, efetivamente. Então você... Os selos vão... Obrigado. Então veja que foram abertos alguns e agora você tem um instante aí do último e fez-se silêncio nos céus. Dá para imaginar? Depois de aqueles acontecimentos, eu creio que você vai chegar em casa agora, você vai pegar o capítulo 5 do Apocalipse, ele até o 8 pelo menos.
para entender melhor, né? Se você fizer isso, eu vou estar feliz. Amém? Obrigado. Eu vou estar feliz. Eu acho que muita gente fala isso, mas eu tenho um colega de trabalho, né, que ele fala assim, ó, quando a quebrada está em silêncio, que tem algo rolando aí, a favela está muito quieta. Já ouviram, gente? Tem gente que fala assim, né? Já, né? A favela está muito quieta, mano, aí tem algo acontecendo. Quando eu li essa passagem, estava relendo, eu lembrei dessa frase. A quebrada está muito quieta, meu. Tem algo estranho. Quem assistiu o filme lá do Carandiru, né, viu que o cara que vai narrando ali, né, que seria o Drauzio Varela, ou alguém fazendo que seria ele, que ficou aquele silêncio lá, aquela coisa, falou, tá para estourar alguma coisa. Aí eu li a passagem aqui, eu vi silêncio no céu por meia hora. Aí eu lembrei disso, né? Olha só, meu, alguma coisa grande, alguma coisa muito chocante está para acontecer. Mas nesse silêncio nos céus, veja que toda a atenção ali pode ser dada para o quê? Para que se olhasse para aquele bojo ali com as nossas orações. Olha como é que eu falei agora. Com as nossas orações que estavam ali, e que vem um anjo, chama-se um anjo. Aquilo subiu e ele pega ali as nossas orações e com fogo. Há poder na oração? Você acredita nisso? Eu acredito. E a palavra está dizendo que o anjo lá no final da história vai pegar as suas e as minhas orações junto com fogo e joga na terra. A ciência até hoje não explica muita coisa, e eu espero que venha explicar cada vez mais. Eu espero que venha explicar cada vez mais. Vocês sabem, né? Sou um profissional da química e gosto muito da física, umas ideias muito doidas, e eu espero que isso avance. O fato é, ninguém chega perto de ninguém sem alguma interferência. Você emite ondas, você emite calor, você emite radiação. Todos nós emitimos. Isso é ciência. Isso é ciência. Entendeu? Isso é ciência. Tudo aqui, ó, tá tendo uma interferência. Eu estou interferindo em tudo. Estou aqui um corpo constituído. Nenhum átomo meu encostou no outro jamais. Nem em você. Tu sabia disso? Você, na verdade, nunca encostou em nada? Se tivesse encostado, seria aqui uma explosão nuclear. Na verdade, as forças aqui, elas só se pressionam, mas não encostam de fato. Se um átomo encostasse no outro, é uma explosão de uma bomba atômica. Então nem você mesmo, isso é ciência, tá? Não é loucura, é ciência. Então você mesmo aí tá trilhões de pedacinhos que nunca se encostaram. Nem eu, isso é ciência. E tudo aqui, ó, faz interferência em tudo. E eu pensando nisso, né, e divagando, não estou pecando, estou divagando. As orações, eu fico pensando nisso. Aquilo que eu oro, eu estou direcionando isso. A ciência não explica. Não sei se um dia ela vai explicar ou não, mas não me interessa. O que me interessa é que eu tenho uma experiência de vida que me mostra que é real. Porque seria uma coincidência absurda, e muitas coincidências na vida, tantas vezes orar e ver algo assim, olha, não, alguém realmente está ouvindo. Eu creio por experiência que alguém está ouvindo. E isso está indo para algum lugar, você está emitindo. E essas orações suas e as minhas, o anjo mistura com fogo e joga sobre a terra. Isso é no desvelar do final dos tempos. E quando isso bate aqui no mundo, aí olha, são trovões, é fogo e terremotos. De alguma forma, isso que nós oramos e que está lá sendo acumulado, de que forma que isso se acumula? Se é com energia, se é com conhecimento do Senhor, se é com rádio, eu sei lá. A palavra de Deus me diz, e isso já me seria o suficiente. E os devaneios da ciência também indicam que isso não é impossível. Não me importa. O que me importa é que a palavra diz, e o Espírito Santo me confirma. E eu espero que Ele te confirme. Assim como você ora e Deus te responde, Ele te conhece. Ele acumula essas orações. E tudo que você ora está sendo guardado e vai ser usado
no final dos tempos, lançados de volta ao mundo. E quando nós dizemos: Senhor, que venha o seu reino, o reino de Deus está lá guardado. E um dia isso vai estourar aqui no planeta. E aí é como aquelas imagens que a gente pensa quando fala em Apocalipse, né? Fogo, trovões, terremotos, saraivadas. Sim, vai ter. Mas não se preocupe com isso. Se preocupe, sabe em quê? Em todos os dias. O pessoal assim de louvor é interessante que ele sabe a hora que está terminando, né? Todos os dias, você lembre-se de não desanimar. Todos os dias, quando acordar. Minha oração não está sendo respondida. Calma. Ela pode não estar sendo respondida de acordo com o seu tempo que você quer que seja. É isso. E ela nunca é em vão. Que Deus está sabendo e está ouvindo. E agora lembre também, Ele está guardando elas. Então quer antecipar aí? Ore mais. Vamos orar mais e mais e mais. Não só porque é mais poder na nossa vida, mas porque vai aumentando a medida ali para que venha o reino do Senhor e venha esse final de tudo. Trabalhe mais, porque nós somos sacerdotes. O Cordeiro Santo de Deus, o leão da tribo de Judá, ele é digno porque nos fez sacerdotes para o reino dele. E ele estoura esses selos, e o anjo vem e jogará na terra as minhas e as suas orações. Lembre disso a cada dia. Errar, brinquei ali com o verso mais cedo, eu falei na quarta-feira lá no treinamento. Erro por um monte de coisas e vou continuar errando. A omissão não é uma delas. Minha esposa até fez assim porque ela deve estar ouvindo isso há muitos anos, em tudo. Eu só não aceito errar por omissão. Sabe o que é se omitir? É deixar de fazer. Posso até errar fazendo, mas por não fazer eu não aceito. Você como cristão, você como cristã, não erre por omissão. Não se omita. Ore. Trabalhe. Cresça. Amém? Não é por você, mas pelo que Ele te fez. Que Deus te abençoe. Santo Deus, obrigado pela sua mensagem nessa manhã. Nós rendemos graças a Ti. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Que venha o seu santo reino, Pai. Que venha o seu poder e glória sobre a vida da sua igreja. E que nos fortaleça, e nos dê paz, e nos encha de esperança, para a honra e glória do seu santo nome. Nós lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.